Bonjour, pessoas! E agora já estamos ali, ó, reta final do ano mundano, né? Porque a gente já tá em setembro, respirou, vamos estar cantando Então é Natal, o Ano Novo também. E eu nem digeri ainda os ovos de Páscoa, né? Bom, a gente sabe que o ano pela astrologia ela começa oficialmente lá quando o Sol entra em Áries. A gente, então, astrólogos, né, no nosso calendário ainda tem um bom tempo pela frente, mas a gente já pode estar ali percebendo, né, desde, na realidade, julho, agosto, trânsitos e direcionamentos que vão ter pontos de pico. O próximo, então, a gente vai ter lá no final do ano, né, com esse eixo dos mutáveis de novo sendo bem estimulados, e o estopim final lá entre março, abril e maio do ano que vem, de 2025. Mas hoje a gente vai falar então dos trânsitos de setembro. Aqui o foco e o olhar é sempre aprender a olhar em relação ao próprio mapa, tá? Porque a gente, como indivíduo, nós temos o poder de decisão nas nossas mãos em relação à nossa vida, e olhe lá ainda, né? Tem coisa que a gente só administra o que vem. Então vamos lá. Bom, a gente já começa o início do mês, para quem gosta dos geracionais, né? O início das retrogradações de Urano e Plutão. Ah, mas Plutão tinha entrado em Aquário? Sim, entrou, mas vai voltar para Peixes. Ainda não encerrou o borogodó dele de Peixes, tá? Uma retrogradação nunca é pauta nova, tá? Não é uma novidade assim. A gente vai ter, então, processos de reavaliação, tá? Eu, particularmente, só realmente dou ênfase para os geracionais no mapa pessoal se ele conecta com pontos pessoais. Ah, eu tenho, por exemplo, meu Plutão ligado à minha Lua. Ok, então para você pode ser mais relevante. Mas se você tirar esse Plutão, como eu ensino no curso de Promessa Natal, você sempre vai ter a mesma análise pelos clássicos, tá? É uma opção utilizar, tá bom? Então aqui a gente vai ter um processo de reavaliação, lembrando que Urano também está em signo fixo, né? Então são dois signos fixos. Essa retrogradação de planetas que indicam quebras, né? Rupturas e reestruturações, não é chuchuzinho, tá? Então, dependendo aí de como pega no seu mapa, se você usa esse ponteiro, né? Às vezes a gente tem que repaginar, né, alguma situação, e às vezes ela simplesmente vem para a gente olhar para aquela situação de novo, tá? O ideal é que a gente olhe, reflita e realmente quebre algo ali que não está funcionando. E às vezes a gente claramente sabe que não está funcionando, que a gente, né, só está ali insistindo, porque signo fixo ele tem uma tendência à estabilidade. Então, quando vem trânsitos que pregam uma certa ruptura, às vezes a gente se sente um pouco perdido, né? Mas logo na sequência a gente tem uma lua nova em Virgem. Eu vou tratar das lunações depois em um vídeo diferente, né? Porque eu particularmente gosto muito de trabalhar com lunações, principalmente os ciclos longos da lua. E a gente vai ter então essa lua nova em Virgem. Virgem é um signo mutável, mas o que é interessante? A gente tem muita coisa acontecendo nos mutáveis. Então não é só a questão de uma lua nova para os próximos 6 meses, né? A gente tem todo um processo aí. Lembra que a lua nova não tem luz, de ajuste, a gente vai fechando um ciclo para entrar em outro. E esse desenvolvimento, ele é legal da gente acompanhar. Por exemplo, a gente tem Virgem na casa 10, pode ser uma questão de carreira, mas pensa que você tem que conectar com o regente. Onde que está o seu Mercúrio? Ah, mas o meu Mercúrio está na 7, em Gêmeos. Opa! Então pode ser um novo direcionamento, um novo momento para relacionamento. Porque a casa 10 é para onde eu vou, o que eu quero, qual é o objetivo maior. Se a conexão está com o regente lá na sua 7, envolve relações. Pode ser, às vezes, muito literal. Uma nova parceria que começa sutilmente, porque lembra que aqui não tem luz, né? Então ainda é um processo bem sementinha, de parcerias de carreira, de trabalho, que te deem mais visibilidade também desse desenvolvimento para os próximos 6 meses, né? Aí, este momento é importante, tá? Se você principalmente está numa profecção que é regente, né, regida por Marte, por exemplo, uma profecção de Áries ou de Escorpião, ou se você está com câncer profectado. Geralmente, quando Marte entra na área profectada, eu percebo mais, tá? Ou no signo ativo. Eu uso o signo ativo, por quê? Porque é mais fácil de entender, tá? Quando eu comecei a falar de signo ativo lá atrás, o nome certo é profecção. É porque as pessoas, hoje em dia é mais comum, né? Mas as pessoas nunca tinham ouvido falar. Então, tentei explicar o que que era, né? Uma profecção, tá? Se você não sabe o que é, vai lá no meu Instagram, que é super fácil de calcular ali. Então, Marte entra, ele ingressa, ele tem um fator, assim, bélico, mas numa área onde ele está em debilidade, que mexe muito com a questão emocional. É um signo cardinal, tá? Então, se pega algum ponto ali, por exemplo, você tem uma lua em câncer, vem esse Marte, pá, né? Ele dá aquela cutucada, né? Essa área de câncer no seu mapa, nesse momento, pode acontecer uma situação, ou você precisa, às vezes, tomar uma decisão
que engloba, às vezes, algum tipo de movimento de mudança. Lembra que a Lua é o astro que se move mais rápido. Além, claro, das questões mais básicas, né, da questão lunar. Então, aí, de repente, a maternidade, se pega uma Lua mesmo, né, ou, de repente, alguma viagem, tá? De novo, depende também da área, tá bom? Guarda esse Marte entrando em Câncer, por quê? Porque esse bonito vai retrogradar bem na cúspide de Câncer e Leão. Então vai ter um momento que ele vai entrar em Leão e depois um momento que ele vai voltar para Câncer. E essa vai e volta, vai e volta, vai e volta. Como é que a gente sabe, mas o que, que pode acontecer? A gente tem que ver no momento que ele ingressa, bate em alguma coisa, porque ali a gente já vai ter o primeiro momento, o primeiro estímulo para mostrar, ah, entendi, é tal coisa. Só que a gente ainda vai mastigar esse assunto, entende? Por causa da retrogradação que vai voltar, vai ir, vai voltar, vai ir, vai voltar, tá? Perceba aí onde é que essa cúspide de Câncer e Leão no seu mapa, tá bom? O que, que representa, tá? E já perceba o que, que movimenta também. Bom, aí também no mesmo dia a gente tem uma Vênus fazendo uma oposição aqui ao nó do norte, né, junto com o nó do sul. Há um leve processo de desprendimento aí. Aqui é interessante até a gente ir observando, porque se essa Vênus está fazendo uma oposição ao nó do norte, né, ela está conjunta ao nó do sul, ela está, claro, numa posição de força, mas sabe aquelas coisas que a gente começa a pensar o que, que realmente eu gosto, o que, que eu preciso me desprender, o que, que não está mais me satisfazendo, mas veja aí onde é a sua área de Áries e Libra no seu mapa, e o que, que vem se desenvolvendo desde outubro do ano passado, e que às vezes nesse momento já te dá uma percepção de, isso aqui já não está me agradando mais, e que vai vir aí com mais clareza para outubro, né? Ali 2 de outubro, metade de outubro, porque a gente tem essa correspondência dos próximos eclipses ali. Bom, depois nós temos o Sol fazendo uma oposição a Saturno, né? Claro, em astrologia mundana, né? Isso aqui tem uma questão, às vezes, de poder, né? De disputas de poder, de restrição. Mas e no mapa natal, o que, que representaria? Você teria que compreender primeiro onde que está acontecendo isso, né? Qual é o eixo? Uma posição é sempre um ponto que olha o outro por 180 graus, ou seja, I see you, né? Então, poxa, pega, digamos que você tem um ascendente em o ascendente e a casa 7, né? Então pode ser aqui alguma questão de relações, tá? Lembra que não é só relação amorosa, porque a pessoa já fica, ai meu Deus, é o casamento. Não necessariamente, tá? Você tem alguma parceria? Lembra que uma oposição é eu realmente enxergo você e a gente tá ali, né? Ou a gente, né, se auxilia, ou a gente, né, se perde nesse sentido de tensão. Mas é um aspecto tenso e está ligado a um Saturno, né? Então, isso aqui acontece no eixo de Virgem e Peixes do seu mapa, tá? E o Saturno que já vem trabalhando essa área na realidade desde 2023, tá? Então, aqui, como só a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira vontade, sabe aqueles momentos em que acontecem situações que a gente enxerga a realidade, que a gente diz assim, epa, acho que agora entendi tal coisa, né? Mas eu preciso ter o quê? Signo mutável, tá? Um certo jogo de cintura, uma certa adaptabilidade. Lembra que esse Saturno está retrógrado, tá? Então, ele está trazendo assuntos que não são novos para a gente realmente visualizar ali, tá bom? E você pode, sim, se você já é intermediário avançado, conectar, por exemplo, a área de Leão, que é o comando que esse Sol comanda, né? Tudo que está ali em Leão, tá? Já no dia 9, a gente tem Mercúrio, então, ingressando no signo de Virgem, onde ele ganha uma dupla dignidade, né? E isso é muito interessante, porque essa questão da razão, da análise, lembra que Mercúrio ele vem vindo de uma retrogradação, e agora ele faz o quê? Ao ingressar de novo em Virgem, né? Ele pega e ele dá um estímulo para esse Marte que acabou de entrar em Câncer por sextil, logo na sequência aqui. Só que aqui é muito sutil, tá? Um sextil, ele é um aspecto benéfico, mas ele precisa de um certo desenvolvimento, tá? Observa, então, qual é a área que você tem de Virgem, por exemplo, e Câncer no seu mapa, tá? Conecta as duas e vê, olha para sua vida, astrologia sobre a vida, tá? O que que você percebe que está em um processo de reavaliação, porque esse Mercúrio já veio, né, da retrogradação, e esse Marte ainda vai entrar na retrogradação, e perceba que os pontos estimulados são as duas cúspides que envolvem Leão, né? Então, essa retrogradação de Mercúrio, Leão, Virgem, né? E aí a próxima retrogradação, que é de Marte, vai ser de Leão e Câncer. Então, são as duas cúspides ali. Como que está essa área de Leão no seu mapa? Porque ela está sendo estimulada de uma maneira, às vezes, indireta, né? Bom, aí nós temos o Sol, então, fazendo uma quadratura com Júpiter. É uma tensão, mas é com benéfico, tá? A tensão com benéfico em debilidade, às vezes, a gente confia demais, tá? Aqui, cuidar para não comprar gato por lebre, né?
Às vezes a gente se empolga, né, com uma situação. Às vezes a gente pode, aqui como é o Sol, às vezes ser colocado em uma situação em que alguma coisa, ou até a gente, dependendo de como pega no mapa, né, fica muito evidente algo, mas não é tão agradável, né? Ou às vezes a gente está indo, de repente, dentro de um caminho com uma certeza, e há um desconforto, o desconforto a gente precisa mudar, mas a gente fica assim, será? Ao mesmo tempo, a gente tem Vênus fazendo um trígono, né? Então, o que auxilia, porque são dois benéficos, tá? Dois benéficos em signos mais racionais, tá? Então, às vezes, se você está em dúvida, busca informação. Não pega só porque, é meu brother, nossa, ele falou tal coisa, então é porque é verdade. Não, 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 não. Vai atrás. Aqui também, às vezes, de uma mudança de visão, favorece, às vezes, uma conciliação, tá? Bom, depois nós temos Marte quadrando o nó do norte, né? Então a gente tem um ponto, um pico ali de tensão e de iniciativa, principalmente de mudanças que vieram se desenhando lá. Então, desde outubro de 2023, com pico aqui entre março e abril desse ano. Teve alguma situação tensa em abril para você? Você lembra, né? Vê onde é que tem áreas aí do seu mapa, tá? Então tá, se teve alguma situação, porque aí precisa sempre fazer a verificação de acordo com o próprio mapa, ver como que tá esse momento aqui, tá? Às vezes pode ser só uma inquietação, às vezes aquele momento que a gente começa a olhar realmente para onde, né, a polpa ele tá direcionando a gente, tá? Tem coisas que a gente precisa tomar as rédeas e se posicionar, mas a gente às vezes não se sente emocionalmente confortável em fazer, tá? Bom, depois nós temos a lua cheia em peixes, que já começa com o processo dos eclipses, só que lembra que, embora seja uma lua cheia em peixes com eclipse lunar, o eixo dos eclipses ainda não mudou, tá? A gente ainda vai ter desfechos do eixo de Áries e Libra. Então, aqui pode ser muito sutil. Então, observa essa metade de setembro, tá? Às vezes tem coisas que já começam a dar aquele, agora eu enxerguei tal coisa, vem com uma ênfase depois em outubro, e principalmente ali março e abril do ano que vem, pode ter uma correlação temporal com esse momento aqui também. Aqui pode ser um fechamento, né? Uma girada dentro dessa cúspide, principalmente de Áries com peixes no seu mapa, tá? E às vezes você vai ter mais clareza mesmo, tomada de decisão, ou aquele momento de estopim lá em 2025, tá? A gente vai ter 3 meses muito importantes, março, abril e maio, tá bom? Bom, aí nós temos Mercúrio depois fazendo uma oposição a Saturno, tá? E logo em seguida Mercúrio fazendo quadratura com Júpiter, que já é o borogodó que vem sendo estimulado aí com os mutáveis, que a gente está falando já faz uns 2 meses isso, né? A gente teve muita questão mundana, né? Mostrando aí essa questão da quadratura, teve queda de avião, teve naufrágio de iate, lancha, teve muitas coisas, né? E com certeza, se você é uma pessoa assim como eu. Né? Eu teria o exemplo do mapa da Blake Lively com muita ênfase, mas, de novo, não é uma coisa de agora, porque às vezes a gente vê um trânsito e a gente diz, coisas desse momento. Aqui não, lembra que esse Mercúrio ele veio de uma retrogradação, tá? Agora é ele, pelo menos assim, meio que dando a palavra final, só que com oposição e quadratura. Tá? Então, às vezes, não é agradável, a não ser que no seu mapa, quando você analisa, isso forme belos trígonos, tá? E, de novo, às vezes não é relevante para todo mundo, tá? Às vezes para você, você nem tem tanta coisa nesses eixos, você nem tá com esses pontos ativos, tá? E às vezes você fica esperando muita coisa não acontece. É porque a probabilidade não tá nos trânsitos, tá na promessa natal. Se há algo análogo à sua promessa natal, aí sim tem mais probabilidade, porque aqui, né, ninguém é evidente, tá? Daí nós temos ali na sequência o Sol já ingressando em Libra, tá? Observe esse ingresso do Sol em Libra, porque lembra que eu falei no início de outubro a gente vai ter um eclipse, e eclipse envolve o quê? Né? Uma lunação, tá? Então, às vezes a gente já tem, inclusive, assuntos, de repente, referente às áreas de Leão, tá? Porque o Sol representa a área de Leão do seu mapa, né? Uma decisão, mas coisas que você às vezes já vê, ó. Sabe quando a gente tá olhando e diz, sei não, acho que não é bem isso, né? Será que é isso que eu gosto? Será que é isso que eu quero? A gente às vezes vem de um processo de mudança, mas ele não é rápido. Ele vem lentamente desde o final de 2023, tá? Observa, porque o que pode determinar é realmente essa área. Então, pega o eixo de Áries e Libra, tá? E aqui, de repente, conectar os pontos, né? Se você tem, por exemplo, pontos no início ali de Libra, para ti pode ter mais resultado, é, mais ligação com o momento, tá? Por exemplo, você pega uma lua, olha também as mudanças que podem ocorrer na área de câncer, tá? Então, sempre veja de acordo com o conceito do ponto que está pegando no seu mapa. Aí nós temos uma Vênus ingressando no Escorpião, que é uma debilidade venusiana, tá? Aqui a gente pode ter jogos de controle de poder,
Mas lembra que a gente vem vindo já dessa questão venusiana, do que eu gosto, do que eu não gosto. Às vezes a gente tomou decisões que vem vindo lá desde o segundo semestre de 2023, e a gente ficou na dúvida, será que é realmente isso que eu quero? Será que isso é benéfico para mim? Será que não é? Né? Às vezes a vida vai apresentando, a gente tem um olhar, né? E aí vem a vida e dá de bandeja, olha, você pensou realmente nisso? Tá? Principalmente, às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem muitos pontos ali em Libra, de repente conexão na questão de relações, casa 7, tá? Às vezes a gente não gosta de ser desagradável, né? Mas aqui pode ser aquele momento que a gente começa a olhar as coisas assim, tá, peraí, eu tô fazendo tudo por todo mundo e eu nessa história, né? Lembra que signo, Libra é um signo cardinal, ele é um signo de início, tá? Às vezes a gente pondera demais as coisas da nossa própria vida, deixando às vezes um pouquinho a gente de lado em prol dos outros, né? E aí todo mundo anda e a gente fica ali, né? Querendo ser a pessoa política sempre, tá? E às vezes essa Vênus em Escorpião aqui, ela começa a observar muito mais e a ser muito mais observadora do que está funcionando, do que não está, do que realmente traz segurança, né? E não do que é fogo de palha, tá? Depois nós temos também, então, o Mercúrio ingressando em Libra. Aqui, Mercúrio em Libra tende a uma questão mais diplomática. É um momento interessante, às vezes, de reavaliar processos, por exemplo, de mudança que vem acontecendo dentro dessa área de escorpião do seu mapa, tá? Então aí depende, por exemplo, nossa, eu tenho na casa 2, né? Tá, tem alguma situação financeira, tem alguma coisa que você está tentando de repente fazer um acordo, ou às vezes melhorar, né, a organização financeira, tá? Tem coisas que a gente não pode ficar só na reflexão, né? Lembra que tá ligado a Marte, a gente tem uma questão de ação também. Só que a gente tem uma posição de Marte um pouquinho desafiadora, mas em relação também ao signo do escorpião, tem bons aspectos, né? Bom, o Sol faz também oposição aqui ao nó do norte, Mercúrio, daí na sequência também no dia 29 faz oposição ao nó do norte, tá? Perceba como os nodos eles estão sendo muito estimulados. Os nodos indicam o eixo que está sendo estimulado pelos eclipses de mudança. Só que, de novo, essas mudanças elas não são ligadas só ao mês de setembro, tá? Porque o eixo, né, dos eclipses, eles vêm acontecendo há 18 meses. Então já vem vindo, né? Tá no meio aqui, vai fechar realmente lá em 2025, tá? Lembra que oposições é aquele momento, né, que a gente meio que entende ou vê melhor o caminho que a gente está andando. Só que se ele está fazendo uma oposição ao nó do norte, significa que ele está em conjunção com o nó do sul. O nó do sul ele tem uma característica um pouco mais maléfica, tá? Às vezes são coisas que a gente precisa mudar de ideia, desprender, né? E há uma dificuldade de olhar as situações com outro ângulo. Então, quando há essa dificuldade, o que vem? Vem a realidade ali, né? Entregando as coisas de bandeja pra gente, tá? Às vezes eu brinco, a gente nem procura informação, ela cai no colo, tá? Depois nós temos o Sol também, então, conjuntando ali com Mercúrio, né? Eles estão muito próximos, tá? E fazendo toda essa conjunção que também tem o nó do sul. Então, essa virada de mês ali, principalmente para você que tem muita coisa nesse eixo de Libra e Áries, principalmente com muita coisa em Libra, ou se você tem, né, as condições ali desse eixo nodal, tá? Às vezes, se você estiver lá por volta dos seus 19 e tem o eixo nodal, então, de Marte e Libra, ou se você está por volta dos 36, 37, tá? Você está naquele momento da vida que é um ajuste do barquinho, tá bom? E aqui tem muito mais coisa que a gente precisa ir se desprendendo naturalmente para focar no que a gente quer, tá? Do que necessariamente coisas novas que a gente precisa carregar, tá? Bom, depois nós temos aqui uma posição interessante, né, de Marte fazendo um trígono com Saturno, são os dois maléficos, tá? Mas aqui a gente tem uma condição, por exemplo, em signos femininos, tá? É um trígono que flui, tá bom? Às vezes a gente tem aqui, por exemplo, se você tem muita coisa em água, por exemplo, esse trânsito para mim pode não ser tão relevante, né? Mas se você tem no seu mapa muitas coisas em signo de água, pode ser um baita de um estímulo, tá? Para fazer o um movimento dentro dessas áreas, tá bom? De repente você tem, por exemplo, uma fluidez com a questão financeira e carreira, e você está ali repensando em como você vai colocar um projeto para rodar. Esse trígono, ele pode ser um indicador, e lembra que ele não vai fazer nada por você, tá? Ah, então ele vai mostrar o caminho. Não, é só um indicador que às vezes há mais facilidade, se você está revisando alguma coisa, protelando, de colocar em prática para fluir. Mas ninguém vai pegar na sua mãozinha e fazer, né? Há situações em que naturalmente pode acontecer alguma coisa que inclina para o movimento. Mas eu vou ser bem sincera, eu percebo muito mais esse tipo de indicador quando são aspectos tensos do que quando é aspecto que flui, tá?
Mas, né, nós temos dois maléficos, nós temos um signo de ação, de início, que é cardinal, e outro mutável. Então, é um trígono que envolve movimento, mudança, tá? Não é em signo fixo, por exemplo, que já tem uma tendência também a ser um pouco mais, né, lento, estruturado, no passo a passo, mais resistente, tá bom? Então, pega o seu mapinha, tá? Vai, assim, escreve aí no seu nota astral as hipóteses, tá? Não tenha receio de errar, é assim que a gente aprende. E tem muita coisa aqui, como eu falei, que não é novidade. São coisas que já vem vindo, na realidade, desde 2023, se desenvolvendo, porque o grande fechamento a gente vai ter em 2025.